Opa, tudo bem? Se alguém tiver aí, me dá um feedback do som. Vou tentar fazer diferente. Ontem dei uma ouvida no meu da live e achei o som ruim. Então, me ajudam a melhorar isso. Opa, tudo bem, pessoal? Me dá um feedback aí, como é que tá, Alexandre? Me diz como é que tá o som aí. Boa noite, Cláudio Bezerra. Tá bom? Não tá baixo? Não tá alto? Tá bom. Que ontem eu estava vendo ali, não sei se estava muito próximo de mim, que eu tinha aqui. Daí eu achei, ó, fiquei ontem de noite testando aí para ver como é que tá o som. Quero melhorar isso para que seja um conteúdo legal. Olha só, eu vou fazer duas coisas hoje até as 8 horas, tá? Uma delas eu quero falar um pouco sobre negócios, oportunidades e também eu quero dar uma base bem básica para quem não sabe sobre automação no Make. Então, hoje de tarde me ligou um amigo meu, ele está na comunidade e disse assim, Ney, tem como me dar uma ajuda? Então, eu disse, tá, vou te ajudar e eu já vou fazer o seguinte, vou repetir o que eu te ajudei na comunidade lá, na live, na verdade. Só deixa eu abrir aqui. Cadê você? Como treinar modelos? Vamos treinar. Mais novidade. Deixa eu só. Quero não. TDS não é você. Vamos aqui no TIA. Eu vou deixar compartilhando aqui para o pessoal saber que eu estou em live. Compartilhando aqui para o pessoal saber que eu estou em live. Compartilhando aqui. Como é que pode isso? Beleza. Olha só, pessoal. Para entrar na comunidade é só ir na internet e digitar inema.vip, tá bom? E eu vou tirar o cartão, vou deixar só no Pix, porque no cartão está dando problemas das pessoas cadastrarem o e-mail. E olha só, eu virei a noite praticamente tentando ajudar as pessoas. E o que eu descobri? O cara cadastrou o e-mail errado lá. E então, quando ele quer fazer o vínculo, né, da compra dele com, digamos, no caso, o Telegram, uma coisa assim, o e-mail não existe. Então, ele manda mensagem para onde? Para não existe. Então, a gente vai mudar algumas coisinhas nesse sentido. Tá beleza? Então, é só ir lá para o inema.vip e acessar. Beleza? Como sempre, eu estou agora já no direto transmitindo no Telegram. Aliás, no Telegram não, no YouTube.
Inema TDSX, para quem quiser acompanhar na minha tela. Eu vou dar essa base aqui, depois vai ficar gravado e como sempre eu vou parar a gravação e depois eu continuo com a outra live. Veja só, para quem não sabe, o Make é uma das melhores ferramentas para desenvolver automação, agente, assistente ou qualquer coisa. Então eu diria, isso aí é o Office de 20 anos atrás, 30 anos atrás. É o momento que todo mundo tem que aprender alguma ferramenta e essa seria a principal, mais fácil, gratuita. Você tem direito a ter 1000 operações por mês, então quer dizer, para coisas simples é ótimo, não gasta nada. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma operação nova, então a gente clica aqui em cenários e eu vou criar aqui na direita um novo cenário. Então, é o básico que eu estou dando para quem quer começar. O que acontece? Quando eu fiz um novo cenário, entendeu? Eu podia vir aqui embaixo e buscar importar ou exportar um que eu já tenho, certo? Olha só, a mesma coisa. O que eu escrever aqui, ó, é o nome que ele vai salvar. Então, se eu quiser fazer aqui, ó, um XXX testes, tá? Opa, ele tem que aparecer escrevendo, ó, 2 cliques, agora sim. Opa, 2 cliques, deixa eu apagar. Isso, ó. Então, XXX testes. Esse vai ser o nome que ele vai salvar dentro aqui dos cenários, certo? Então, o nome está aqui. Eu posso importar um. Então, eu poderia dizer assim, eu quero importar um blueprint, escolhe o arquivo. Esse arquivo vão ser os blueprint.json, que nós chamamos de JSON. E imagina o seguinte, eu vou pegar esse aqui. Olha só, está aqui a automação, certo? Então, basta o que eu ter feito? Basta eu simplesmente fazer as conexões, o login de cada uma dessas células, né? Em cada um desses aqui, ó, a gente vai fazer os logins. Por isso é que eu preciso. Eu peguei uma automação pronta, eu importei daqui de baixo. E a mesma coisa, se eu tenho essa importação e você dissesse, Ney, me manda ela para mim, vem aqui, exporta, certo? E se você exportar, você vai salvar ele como blueprint.json e eu posso jogar isso para alguém ou usar em outro momento. Então é bem simples, bem fácil de entender. Vamos fazer o seguinte, eu quero pegar e importar uma outra bem simplesinha. Vamos ver se eu pego aqui uma bem simples, ó. Esse blueprint 32. Abri. Vocês viram, sempre ele ficou com o XX test. Então, por isso que eu digo, para não ter problema, pegam, vão no cenário, criam um novo e daí, né? Ou muda o nome aqui para ele não gravar em cima de uma que tu já tenha. Beleza? Olha só. O que essa automação faz? Ela pega dados de uma planilha, eu uso a inteligência artificial do ChatGPT e eu pego e publico no Facebook. Se eu quisesse publicar no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, no X, era só criar aqui, por exemplo. Tá? Eu vou pegar e eu quero fazer isso no Instagram. Ó. Instagram for Business. Ó. E aí, eu vou dizer que eu quero criar um post com foto. Certo? Daí eu preencho, eu dou login, que eu já estou logado, aonde que eu quero, em que página, eu tenho várias aqui nesse caso, certo? Eu ponho a foto aqui, certo? Eu ponho o texto aqui e dou um OK. Tá? Deixa eu botar qualquer coisa aqui, eu vou explicar para vocês. Tá?
Só para dar um ok aqui. Pronto. Só que em vez de for depois, eu posso tirar esse link daqui. Opa, deixa eu tirar o link. Um link e digo, eu quero aqui, ó. O que ele fez? Automaticamente, aqui onde eu digo, eu deixo organizado de novo. Ó. Ele fez um roteamento. E eu poderia até definir, fazer uma regra que se o texto veio para cá, tem foto, vai para o Instagram. Não tem foto, vai para o Facebook. Então, faria toda a regra aqui. Mas isso é um trabalho depois. Beleza? Oi, tudo bem? Esse aqui é um S24, esse aqui é um S21. Tá? Esse aqui é um computador velho. Por isso que eu gosto. Olha, celular, bala esse S24. É caro, mas é bala. Eu comprei ano passado, acho que foi. Você pagou por tudo que eu posso aí. Bom, se o som não tiver bom, se não tiver alguma coisa, me falam, tá bom, pessoal? Vamos lá, então, continuar. Olha só. Detalhe. Como é que eu faria isso aqui? Se eu fosse, eu pego, venho aqui, adiciono um módulo. Daí, desse módulo, eu vou escolher o que eu quero. E, no caso, eu queria o Google Sheet. Então, eu boto o Google. E, ó. Apareceu o Google Sheet e eu tenho algumas que ele exibe, eu vou dar Show More. Ó, tudo isso é alguma coisa que eu posso fazer com a planilha. Ou seja, eu tenho muitas ações, mas lembra, onde tem ACID, certo? É onde que ele fica esperando um gatilho acontecer. Aqui, ó, alguma função, aqui se tem alguma coisa alterando na célula, se tem alguma coisa alterando numa linha. Então, eu vou colocar o que aqui? Ó? Watch New Row. Seria essa primeira. Certo? Depois eu faço um do zero, mas é só para mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui, certo? Em vez dessa, deleto isso aqui, eu tenho aqui. Quando eu criar, o que ele vai pedir? O login. Aqui, você vai fazer uma conexão. Aqui seria assim, eu venho, dou um nome e vou lá e me logo no caso do Google. Certo? E daí isso está salvo aqui. Certo? E aí vem uma explicação de dentro da planilha. Qual é o método que eu quero? Eu posso estar buscando vários métodos, mas eu estou usando sempre esse Search Patch. Daí eu digo o quê? Se eu quero um drive compartilhado do Google, certo? Esse aí embaixo. Alguma coisa que alguém compartilhou comigo. Ou o meu drive, ou seja, o meu Google. E lá eu vou pesquisar alguma coisa. Então, podia ser essa planilha, poderia ser esse aqui, teste 1. Então, eu vou usar, por exemplo, esse teste 1 aqui. Então, é uma planilha chamada teste 1 e o sheet name, ó, dá um refresh. Sempre tem um refresh aqui. Vai aparecer todas essas páginas lá dentro, onde que eu fico brincando, demonstrando as coisas para vocês. Então, eu fiz lá da manicure, eu fiz lá do Bolt, eu já fiz dos clientes, eu fiz de cliente assunto, um sistema de código, dúvidas VIP, né? Ticket, etc. Então, eu posso estar usando qualquer coisa. Vamos pegar um exemplo da manicure. Vai ser a manicure que nós vamos pegar dentro daquela planilha. E aqui eu digo que o cabeçalho, ele é para a primeira linha. Ou eu posso dizer qual é a linha que é. Então, a partir de abaixo do cabeçalho que ele vai estar lendo as linhas. E quando eu quero que ele busque, é para ser quantas linhas? Por enquanto, sempre é uma. Mas quando que seria mais de uma? Certo? Quando eu queria, eu quero que tu lê 20 linhas e faça um resumo. Então, em vez de ler uma por uma, eu já mando ler 20. Economiza, né, tráfego. Beleza? É isso aí.
Muito simples. Dou um OK. Se eu não der o OK, perde o que eu estava selecionando. E agora, pessoal, também estão vendo o reloginho? É ele que está esperando alguma coisa. Então, eu posso estar determinando que ele vai rodar de tempos em tempos, ou ele vai estar rodando o tempo todo, ou ele vai ter e quando estiver rodando o tempo todo, vai ter um gatilho que quando mudar aquilo lá, ele dispara. Certo? E aí, outra coisa, quando eu clicar em cima, ele vai alterar. Mas quando eu clicar em cima, botão da direita, eu vou ter o setting, que é aquele 2 cliques nele. Eu vou ter rodar só ele para quando eu estou testando. Eu posso, essa terceira opção que é importante. Escolha qual é que é o start. Se eu escolho aqui, ele vai perguntar qual é que é o número da linha que tu quer que ele comece. Ou tu quer todas. Ou você quer uma das linhas e ele vai buscar lá e tu vai escolher o que tu quer. Ah, eu quero a partir da linha encravada. Ok. Certo? Quando rodar, ele vai rodar a partir daquela linha. Beleza? Então, primeira parada, certo? De qualquer automação seria isso. Todos vocês não sabem fazer automação, nunca fizeram, cria uma planilha. Lá, qualquer. Põe uns dados dentro. Daí vem para cá e cria essa conexão. E se eu chegar e cortar aqui, tudo isso aqui não precisar, certo? Ó, um link. E aqui ó, até eu posso chegar, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar Shift e marcar isso aqui, ó, e deleto. Ficou só isso aqui. Se eu vou rodar aqui, eu já posso testar se ele buscou ou não. Ó, rodou. Daí eu sempre que rodou tem um númerozinho, quantas vezes ele rodou, foi uma vez. Então eu posso clicar aqui e ele vai me dar toda a informação. Ó. Ele disse que o nome é Ney, na coluna A, na coluna B é o meu e-mail, na C eu estou fazendo uma unha encravada, na D é a minha agenda, né, que tal dia, o registro quando foi pedido foi tal dia, tal hora, né? Que número de linha ele está, na linha 2, certo? O código da planilha é tal, certo? O sheet name, é né, a página dentro da planilha é a manicure, ou seja, eu tenho toda a informação. Agora eu podia criar uma nova automação, ou seja, novo módulo, e eu diria que esse módulo seria o OpenAI, certo? Ou eu podia já dizer que eu quero diretamente no Facebook, etc., o que está nessa planilha. E deixar rodando. E se eu tenho isso, que ele vai rodar uma vez por dia, e eu vou buscar dados na planilha e vai botar nas redes sociais, está pronto o sistema. Beleza? Aí, galera, quem está com problema de entrar na comunidade, me chama depois ou manda e-mail lá para aquele e-mail que você se autenticou, tá bom? Me chama tem que me chamar no Telegram lá, daí eu respondo tudo. Fui dormir hoje às 10 da manhã, para vocês verem como eu estou envolvido com a coisa. Tudo bem? Tem como fazer uma automação para responder a conversa ou chat do privado do inbox do Instagram, tipo um atendente em tempo real? Beleza, olha só. O que nós podemos fazer? Imagina que em vez de ser da planilha, você vai fazer. Você tem duas maneiras de fazer isso. Adicione planilha a um módulo. Vamos primeiro pegar o módulo, ver se dá para fazer isso pelo módulo do Instagram. Quando eu pego aqui, certo, do Instagram, o que eu tenho que esperar? Eu tenho que esperar se eu tenho acesso ao direct aqui. Ó, cadê? Se eu não, ó, não tenho nada, não. Room, mídia, submídia.
Upload Watch Media. Não. Aqui não dá. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, abrir o que nós chamamos de webhooks. Tá? E aí eu poderia estar usando o webhooks de lá mandar para um webhooks. Ah, mas eu não sei isso. Qual é a outra alternativa que tem? Como é que tu vai jogar de lá para fora? Tem que saber isso. Daí tu poderia dizer lá, eu jogo de lá diretamente para o WhatsApp. Então eu podia estar usando aqui o WhatsApp como entrada, né? Ó. E aí sim, né? Deixa eu ver. Update. Ó, Watch Events. Quando chegar uma nova mensagem. Vamos ver lá no outro que eu tenho no Instagram. Deixa eu ver uma coisa no Instagram. Isso. É. Não. Quando eu criar post. Não tem aqui, mas eu vou dar uma pesquisada e depois te retorno. Deixa eu ver só quem é que me pediu isso. Ué? Cadê o chat? Está transmitindo, né? Apareceu o chat aqui, ó. É painel chat. Beleza, tá voltando. Oi, Joelês. A gente tá com isso, só que eu ia descobrir uns probleminhas de segurança do Telegram, por isso que eu não deixei ativo 100%. Oi, Silvia, tudo bem? Bom, é isso aí. Depois a gente vê essas respostas aí que eu não conseguia responder agora. Bom, vamos voltar para a nossa automação aqui. Então, vejam só. Tá? Esse é o primeiro ponto. A entrada. Quem é que é o básico do básico do básico? É isso, ter feito a conexão e entender sobre esse procedimento. Agora, se eu quisesse aqui dizer que eu não quero mais a planilha, eu quero o Trello. Ó, vou usar o Trello. E o que eu queria? Vamos pegar um de gatilho aqui. Watch. Vou pegar watch. Não deu certo aqui. Ó, vamos pegar aqui, ó. O que acontece? Quando eu pegar alguma coisa aqui, sempre ele vai ser aqui. Se tu quisesse inverter, eu poderia tirar esse relógio e mudar de posição. Se esse cara fosse, né, alguém esperando alguma coisa. Como ele não tem esse recurso, eu não posso. Então, sempre que o reloginho vai ser onde tem um watch alguma coisa, ou seja, esperando alguma coisa acontecer. Certo? Por exemplo, se eu chegar e fazer um webhooks, e eu quiser um webhooks, eu criei ele. Ok, vamos deixar assim, sim. Eu posso passar ele para cá? Não consigo, ó. Por quê? Porque esse aqui tem que ser o primeiro.
Então, o que eu posso fazer? Passar o relógio para cá. Ó, passei o relógio para cá, agora assim, ó. Agora, se eu quiser, esse aqui... Deixa eu... assim. Opa. Ué, por que não está dando? Porque esse aqui está esperando informação, esse aqui também. Então, não serve esse módulo. Eu tenho que estar usando um módulo que não seja Watch New, porque na Watch sempre é o primeiro. Certo? Então, é só para mostrar isso. Por isso que muitas vezes eu tenho várias automações. Uma faz uma coisa, a outra faz outra, porque eu tenho ela bem simples sempre para acontecer. Entenderam? Entendeu a brincadeira que eu fiz aqui? A tela está no Inema TDSX do YouTube. Tá bom? O problema nosso é o TikTok não está entregando. Por que eu vou ficar transmitindo aí para meia dúzia, não é? Então, estou lá no YouTube. E vocês entendem por que isso? E é isso que eu quero que vocês entendam as plataformas. Claro que eu podia ficar transmitindo aí, mas tem um outro problema que tranca na minha máquina. Né? Daí eu quero demonstrar, daí fico eu brigando com isso. Mas olha só, por que não funciona a gente querer bombar live no TikTok? Porque o TikTok não quer conteúdo que nem o nosso, que leva vocês para fora da plataforma. Porque se vocês aprenderem isso, vocês não vão ficar na plataforma. Né? Não é que nem batalha, diversão, etc., que quanto mais vocês vão ficar na plataforma. O segundo, vocês não geram presente. Não gerando presente, não dá dinheiro para o TikTok. Então, a gente tem que entender isso. Certo? Então, a cultura que nós temos do TikTok não é vocês ir para a minha página ver o que eu estou fazendo. Por isso que eu estou até fazendo live todo dia, com compromisso. Que eu quero assistir, eu quero aprender, vamos lá para a live do Ney. Certo? E daí, como eu estou conseguindo fazer legal e gravar lá no YouTube, eu estou deixando lá no YouTube para vocês. Beleza? Então é isso. Né? É essa a questão, né? Por que eu não vou fazer as duas coisas assim? Todo mundo já está sabendo. Quer saber das lives? Né? Tá lá no YouTube. Tá gravado lá. Então, a característica que eu vou ter em cada uma das plataformas. O YouTube não é o meu canal para entregar conteúdo rápido. Os meus micros conteúdos é para o TikTok, é para o Instagram. Então, é isso que a gente tem que entender. Certo? Por outro lado, olha só, eu coloquei vários conteúdos ontem, anteontem, tudo está bombando nas redes. Por quê? Porque é um conteúdo apropriado, rápido, para falar sobre isso. Então, pessoal, aqui, depois eu vou fazer toda uma demonstração aqui de automação, mas eu queria só mostrar essa parte inicial que você tem. E olha só, eu podia ter o webhooks, eu podia ter uma planilha ou qualquer coisa aqui no início. E eu tenho que pensar o que eu quero aqui no final. Então, no final, eu quero o Facebook, por exemplo. Tá? Pode ser o Instagram. Vamos botar o Instagram. Certo? E o Instagram que eu quero é criar post, certo, de foto. Pronto. Tá? Se eu botei ele no final, o que eu tenho que só fazer? Fazer a ligação. Então, eu posso fazer essa ligação, ó. Pronto. E o que eu preciso fazer? Configurar o que entrou aqui para ser publicado aqui. Ou eu vou pegar de uma planilha, só que ó, não funciona, porque é um ou outro. Então, se eu quiser tirar daqui e levar para cá, beleza. Agora, eu vou conseguir fazer essa ligação se eu remover isso aqui, ó. A princípio, deu. Certo? Então, ou é um, é outro. Ah, isso aqui é um chatbot que está chegando. Então, eu faço uma para a planilha, uma para o chatbot. Certo? E daí, claro, que do chatbot, o que eu quero? Talvez eu quero que venha informação, certo? Para a minha planilha. Certo? Então, aqui eu vou dar um adicionar, certo?
e vou buscar a planilha, ou a Google Sheet, e eu quero adicione row. Ou é consulta. Não, eu quero que adicione. Beleza. Então, olha só, agora sim, eu vou criar o vínculo de uma com a outra. Só que a gente não roda as duas numa mesmo, né? Então, eu salvo aqui num cenário, aqui um outro cenário. Aqui seria o webhooks e aqui seria, né, a publicação. Eu poderia, tudo que está chegando de pessoas tirando dúvida, pode ir para a planilha. E eu podia fazer um outro aqui no meio entre essas duas, certo? Que seria, né, adicionar um módulo, e esse módulo seria a inteligência artificial, ChatGPT, certo? E esse aqui que eu vou usar. Então, o que acontece? Não, eu não quero nenhum dos dois, eu quero aqui no meio. O que ele vai fazer? Ele vai buscar a planilha, que seria esse aqui. Então, eu clono essa parte aqui. Clono. Eu não consigo clonar, por que não? Ah, sim, não tem sentido clonar aqui dentro. Então, vamos tirar isso aqui. Vamos imaginar que eu salvei isso aqui. Tá? Unlink. E eu vou pegar isso e botar aqui, ó. E aí eu vou botar para cá. Então, o que acontece? Todo mundo veio, botou aqui, e aí, depois disso, tá rodando uma vez, duas vezes por dia, ele pega todo aquele conteúdo que ele não leu e vai lá, faz um resumo e publica aqui. Então, eu poderia estar fazendo com que eu mesmo comece a dar dicas para a minha planilha do que eu quero que ele publique. E aqui, claro que eu posso botar mais imagem, eu posso botar mais coisas entre eles. Beleza? Então, básico do básico do básico está aqui para vocês. Vou tirar dúvida e vou interromper a live no YouTube e daí eu começo uma live de novo. Beleza, pessoal? Perguntas? Aproveitam. Beleza, pessoal? Perguntas? Aproveitam. É necessário criar conta no Google Console para conectar o Google Drive? Sim. Tá? O Google Drive, o YouTube, o Gmail. Se você está usando contas do Google, ele exige, porque senão ele acha que tu podia fazer spam ou hackear. Então, ele exige que você faça, né, console e autorize lá para que você possa estar usando a conexão. Então, não é uma conexão simples que nem aqui do Google Sheet. Por isso que lá na comunidade tem aulas e tem aulas básicas, né? E tem um que é a conexões, que explica cada uma dessas conexões, né, as implicações, como tu tem que fazer. Boa pergunta. Valeu aí, então, pessoal, que está chegando. Estamos no YouTube. Oi, tu não está entendendo? Me explica. Pede, entra lá no YouTube, Inema TDSX, olha o que eu estou explicando lá e faz pergunta. Pessoal, é isso que eu quero ensinar para vocês. Só que depois de eu ensinar essa base, vocês têm que ser que nem passarinho, sair voando, né? Não vão querer ser tudo em redor das pessoas. A gente não tem que mais vender curso. O curso era numa era que não tinha informação. Então, o que a gente tem que só receber um empurrão, só mostrar a direção, né? Eu não preciso de um guia passo a passo, porque a coisa é tão dinâmica e cada um tem seu ritmo, seu estilo. Beleza? E por isso que nós vamos ter milhões de desempregados, porque esse pessoal que está fazendo o corte e aprendendo o corte, o que ele vai agregar depois que o corte não precisar mais do que eu automatizar tudo? Certo? Isso é para enganar o pessoal, para fazer o pessoal aprender a fazer edição. Isso aí já era. 10 anos atrás, 20 anos atrás.
Eu não acredito que ninguém me falou que não tinha som ali nesse canal. Barbaridade. Oi, tudo bem? Vocês estão ouvindo ou não? Hein, Tereza, tudo bem? Estava me ouvindo, Tereza? Me conta. Ué, o microfone estava desligado. Bom, eu estava com saudades tua. Tereza, esses dias eu estava pensando assim, cadê aquela turma legal lá do início das minhas lives? A Tereza, né? Como é que é o... Agora até esqueci o nome dele. O Túlio, e assim por diante. Então, pessoal, olha só, beleza, ó, o Jones está perguntando aqui, qual é os custos de rodar tudo isso? Para rodar o Webhooks, de graça. Para rodar o Google, de graça. Para rodar o Instagram, de graça. Para rodar o ChatGPT, você tem que pagar, eu não sei se é 5 ou 10 dólares, e eu já estou usando ele direto desde outubro, e eu gastei 5 dólares, 6 dólares todo esse tempo. Mesmo assim, tu pode não usar o ChatGPT e estar usando outros, por exemplo, tá? O Llama e outros, nós podíamos estar usando através de uma ferramenta chamada OpenRouter, ou eu posso estar usando o Grok, por enquanto o Grok não cobra. Tá? Então eu poderia estar usando esse cara aqui, fazendo o chat, fazendo o mesmo, certo? Que o ChatGPT está fazendo. Então qual é meu custo? Zero. Ah, mas e o Make? Até 1000 operações por mês, tu não paga nada. Então, veja só, vamos imaginar o seguinte, tu tem automações várias, você pode criar vários logins com cada uma, porque o login do Make não tem a ver com o login que você está fazendo nas conexões. Boa pergunta. Oi, Cristiano. Isso aí é outra coisa, né? O que aconteceu com o TikTok agora que foi banido. Tá? A galera não estava sendo monetizada mais no Brasil, tá? Isso aí foi geral. Tanto que, olha, dos meus 20 e poucos canais, eu tenho, acho que, 5, 6 ainda monetizados e eu sei que eles vão me tirar, certo? E as justificativas, teria que entrar na justiça para dizer que eles estão errados. Mas não estou nem aí para isso. Mas o que eu quero dizer? Que o tipo de monetização está mudando. Em alguns lugares que eu estou sendo monetizado, eu era para receber agora, mês passado, $800 num canal, o cara disse que não, que eu era desclassificado e pronto. Né? Então, para mim, tudo bem, que isso é mais um aprendizado, é um hobby. Agora, para muita gente era um sustento. Então, você foi um modelo de monetização por criação. Eles querem ainda que tu fature fazendo com que o usuário mande presente, certo? Então, faturar em lives, através de presentes, em subscrições, etc., onde que o usuário manda dinheiro para eles, aí ainda tu pode estar ganhando um troco. Mas na monetização de views, eu acredito que vai cair. Por exemplo, eu tenho um outro canal lá, que era sempre 14 centavos ou 1000, né? 14 centavos de dólares por 1000, o que virou agora 2 centavos por 1000. Ou seja, o que antes era para representar 150 dólares por 1 milhão de visualizações, é 20 dólares. Imagina, tu tem que ter 1 milhão de visualizações. Oi, Salomão, beleza? Não, eu tenho bastante vídeos meus que são avatares, porque quando tem que entregar conteúdo legal e tudo, para mim não ficar eu falando, eu uso meus avatares.
Pois é, Tereza, ainda tu vai entrar nesse modelo que eu estou falando de construções através do digital. O digital é muito importante, a gente tem que entender o digital. A gente tem que entender que o digital é apenas uma forma de entregar as coisas que antes era físico. Por isso eu criei TDS, Transformação Digital Sustentável, que é uma coisa que tu tem que levar do modelo tradicional, físico, para o digital, mas tu pode viver com os dois. Imagina, você é um mercadinho, você é uma oficina, né? Você pode, ao mesmo tempo, atender o pessoal local, mas também você pode estar vendendo para o Brasil todo. Então, como é que tu faz isso? Isso que é legal. Outra coisa, você é um médico. O médico tem um limite de atendimento que é o tempo dele. Certo? Então, isso não vai mudar. Então, ele pode estar aumentando o alcance deles com o digital. E aí, nós entramos com os agentes, com os assistentes, com os avatares, para entregar esse conteúdo. É a mesma coisa que, o que é as meninas do Job? Elas trabalharam no físico, daí inventaram a televisão, o digital. E aí o alcance aumentou. E agora, mesmo quem não é bonito, não é desejado e tudo, se ele tiver boa cabeça, ele vai lá e constrói. Se o cara não sabe tocar nada e ele tem boas ideias, ele vai lá e diz para a inteligência artificial construir a música. Beleza? Então tá, hoje era isso aqui, deixa eu vou fechar a live e continuar. Eu vou manter no TikTok as lives. Ó, deixa eu pegar aí, legal. Oi, como compartilhar para receber? Veja só, você vai criar essa automação, certo? E você vai fazer o quê? Ou você usa a automação como para todos os clientes, ou você cria um login para cada um dos clientes que você vai vender. Imagina, para cada academia tu vai fazer, né, um login disso aqui, que vai ter não só uma automação. E aí você faz em escala. Hoje de tarde eu estava fazendo uma mentoria e justamente é isso. O cara não conseguia ver como é que ele ia escalar. E o cara é muito bom tecnicamente, ele é muito bom de marketing, mas é dos antigos. E eu disse assim, não, tu pode fazer assim, assim, assim. Eu vou até explicar depois no outro momento. Tá? Só para a gente não... Bem, qual seria a sequência da automação para fazer um relatório de pagamento? O escritório saber quem pagou e ser gerado um relatório. Bom, em primeiro lugar, vamos para Araújo. O que eu sempre digo? O cara bom do futuro é o cara que entende pessoas e de processo. Por quê? Porque eu tenho que desenhar o processo. Então, se tu pegar isso e desenhar, certo? Qual de cada bolinha que tem que se fazer e como tem que ser, a gente faria isso. Por exemplo, tá? Vamos pegar aqui. Qual seria a sequência de automação de fazer um relatório de pagamento? Tipo, o escritório quer saber quem pagou. Então, olha só, vamos pegar um exemplo da minha comunidade. Quando você pega e paga o Pix, certo? Você jogou para o banco. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender que aquele código que tu entregou para o banco, ele vai dizer, ó, esse cara pagou. Então gerou uma informação. Ele manda por e-mail. Eu recebo via webhooks ou mailhooks, ou seja, nessa telinha aqui. Então tudo que chegar do banco vem para cá e vai para uma planilha. Que informações que eu quero? Eu quero, na verdade, o valor do pagamento, a data do pagamento e o código de quem pagou. Certo? Agora, se a pessoa aqui, né, não colocar além do um código para mim reconhecer depois, não vai fechar. Então, isso que tu tem que pensar no sistema. Então, você pegou e pagou por e-mail,
você vai receber aqui o quê? O código vai ser o e-mail, mais o pagamento, mais a data. Certo? Quando ele pegou essa informação, ele pode chegar e dizer, olha, tudo bem, eu vou mandar um código de acesso de volta para a pessoa naquele e-mail que ele cadastrou aqui. Certo? Então, se nós pensarmos nisso, o sistema está tudo ok. Mas, qual é um problema? O problema é se o cara foi ali e cadastrou o e-mail errado. Então, eu tenho que ter garantia que o meu sistema ele tem que ser autenticado pelo e-mail. Senão, vai ser o que aconteceu ali no caso. Via cartão, o cara pegou e botou e-mail e colocou com N. Pô, nós estávamos ali procurando tudo que erro, o que estava errado, que não conseguia o sistema aprovar o pagamento dele. E aí tu fica em cima. E daí eu descobri lá no final de contas que era esse detalhe. Ele cadastrou .com. E o banco aceitou. Então tu tem que ter uma maneira que ele não possa ele cadastrar. Ele tem que entrar no Google, se autenticar no Google para poder o e-mail ir de forma automática. Tá? Então, isso é o processo. Não é saber fazer automação, é entender o processo e tornar o processo único. Quer ver um outro exemplo? Eu tenho um caso de um médico, né, que o pessoal consulta, né, as informações, os relatórios que ele tem lá. Então, o cara vem num chatbot ou manda por e-mail. E a autenticação é ou e-mail ou um código. Então, eu até fiz um vídeo disso. Né? Bateu no cara no webhooks e ele vai. Se o código existe na planilha, entrega a informação para aquele código. Se ele chegou aqui e não existe aquele código, avisa para ele que está errado, etc. e tudo. Então, simples de implementar. Mas o que importa? O processo. Desenhar bem o processo. Tá? E, em vez de tudo chegar e dizer, no caso, eu podia chegar a informação, toda ela que vai armazenando aqui, uma vez por dia roda e gera um relatório. O ChatGPT gera um relatório e manda para o Gmail, né, o WhatsApp, ou publica numa página e assim por diante. Beleza? Deixa eu ver se tem mais uma mensagem antes de mim. Ó, por exemplo, ali, ó. Vamos pegar um exemplo aqui que está falando em tempo real com uma IA dessa garota do Job, que ela interage igual a um ser humano. Normal na tela, mas é um agente. Veja, nós temos que entender os processos, os custos, certo? E o objetivo. Hoje, o que eu faria? Tá? Vamos pegar um exemplo. Quando alguém está no Tinder ou qualquer outra dessas plataformas, ele quer conversar. Ele podia também estar querendo conversar no WhatsApp com as pessoas. Ele podia estar querendo conversar no TikTok, aonde quer que seja, com as pessoas. Certo? Então, vejam só. Quando eu pensar nisso, eu tenho que pensar em comportamento humano. E o comportamento humano, ele começa no chat, na conversa, no olhar. Então, hoje eu poderia dizer a conversa, um chat que pode ser via voz, via texto, certo? E eu elevo isso para imagem. Então, o que acontece? Começa... Eu vou até fazer live essa semana. Eu só estou dando uma palhinha aí na resposta. Vou fazer 2 dias de live. Vai ser quarta e quinta-feira. Tá? Justamente sobre como eu crio os modelos. Seja para o Job ou não. Tá? Então vejam só. Vamos pensar o seguinte. Eu preciso fazer o chat funcionar. Eu fiz o chat funcionar, sim. Mas o que é fazer o chat funcionar? Não é só criar um front-end ali e mais um webhooks, botar um chat GPT no meio
e fazer o webhooks retornar? Sim, é isso. Só que o segredo é o prompt que tu vai colocar para o chat GPT responder no que a pessoa quer, no tom que a pessoa quer, na emoção que a pessoa quer. Esse é o segredo. Se você fez isso e funcionou bem, está funcionando bem, bom, aí eu posso elevar na ponta para dizer que eu permito ele jogar imagem também, ou eu permito que aquele texto que ele digita pode ser voz, eu converto para texto, faço tudo, levo de volta para texto ou para voz. E nós vamos para um novo nível que vai se chamar, eu quero que aquilo que entra é vídeo, eu quero que ele transforma tudo isso aqui e cria uma resposta em vídeo. Hoje isso é viável? Sim. Eu tenho um HeyGen que se chama Avatar Interativo. Só que é $80 por avatar e não sei quantos minutos. Então ainda é muito caro. Mas em um ano vai ser muito barato. Então, se tu não começar a construir esse tipo de solução, né, agora, vai ter muita gente que vai chegar, quando tu pensar em fazer, eles já estão andando em Fórmula 1 e tu tá ainda de carroça. Certo? Outra coisa, a gente tem que entender como se constrói um modelo e ele sempre seja igual, consistência. A gente tem que entender o que esse modelo tem que fazer, as posições interessantes e tudo mais. Beleza, pessoal? Espero que estou ajudando vocês. Oi, tem vários vídeos tutoriais dentro da comunidade chamado inema.make. Oi, Vanderleia. Não, eu não faço mentoria porque eu não consigo dar tempo para isso. Mas o que eu tenho? Eu tenho muito conteúdo, se tu estudar, tu vai ter. E aí, cada vez mais, os assistentes que eu estou colocando no ChatGPT de graça e mais os conteúdos que eu tenho na comunidade, não tem como tu não se dar bem. E outra coisa, se eu tiver que te levar na mão, certo? Tu não vai se desenvolver. Entendeu? É esse o ponto. Você tem que entender que o mundo, ele agora só é bom para aquelas crianças que aprenderam por conta. Não para aquelas crianças que têm 10 anos e o pai e a mãe comida na boca. O mundo é para quem aprende a explorar, se virar por conta. Então, o que a gente pode? Ser alguém que dá os caminhos. Então, se tu entra na comunidade, tu vai ver, tem 20 grupos lá. Cada um é uma fonte de riqueza de informação. Certo? Onde que tu tem os caminhos. E ali, se tu pegar, estudar um pouco e pegar aquele conteúdo e ir para o ChatGPT e fazer qualquer pergunta, ele vai te dar resposta, porque eu te dei o caminho. Né? Na comunidade, você sabe, é só inema.vip, vai na internet, ficou fácil agora de chegar lá. Tá bom? E outra coisa, né? Para quem participar das lives dessa semana sobre criar os modelos, eu criei um grupo, né, uma comunidade à parte para os adultos e tudo, para não perturbar a nossa comunidade. Então, dentro da nossa comunidade tem uma área de adulto que é mais para discutir essas questões técnicas, mas não para ficar expondo essa questão mais vulgar. Então, só para deixar claro, eu ajudo toda a galera nesse sentido, mas não dá para misturar muitas coisas. Oi, Tiago, o que acontece talvez lá no Telegram teu, você não está ativando os tópicos. Tem um botão na direita ali, 3 pontinhos, é ativar os tópicos. Trilha da GPT, ó, tá aí o cara, pessoal. O cara lá na comunidade e na dele tá fazendo muita gente aí se desenvolver. O cara também desenvolve sistemas, tá? É isso que é o propósito da comunidade.
fazer com que vocês cresçam e dar oportunidade também de muita gente ajeitar trabalho. Oi, vida cristã, obrigado, viu? Então é isso aí, pessoal, tá? Eu vou encerrar ali no TikTok, não, aliás, no YouTube, tá? Quem está no YouTube é só entrar que eu vou dar uma parada e vou voltar aqui para a gente falar sobre, primeiro, o assunto da IA vertical, para vocês verem o que está mudando, etc. e tudo, e depois eu vou fazer demonstração de uma automação bem legal.